Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Sou o Thiago Varanda. Vamos fazer esse papo aqui. Hoje eu e Gustavo Santos, economista do BNDES, doutor em economia. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Thiago? Você não falou a sua formação aí. Você, pouca gente te conhece. Conta um pouco da sua história aí. Também sou economista, formado pela UFRJ. Trabalho com políticas sociais no governo federal e tenho mestrado em Relações Internacionais e um projeto de pesquisa em andamento para o doutorado em Engenharia de Produção sobre economia popular. Ah, E legal. estamos aí juntos nesse projeto, que esse é um dos primeiros vídeos, e vamos falar hoje sobre Ligação meio ruim aqui. Eu o não quê? tenho mais nada. Será que é o meu? Eu não ouvi mais nada. Tá ouvindo? Agora eu tô. Não sei se é mau Beleza. contato aqui. Depois a gente corta essa parte. Então, estamos nesse vídeo inicial sobre o projeto Paraíso Brasil e vamos conversar uma ideia meio bem aberta, né? É quase um papo aqui interno do projeto, como se você estivesse participando da nossa reunião de projeto. O grupo tem outras pessoas, mas o Gustavo é uma das lideranças do projeto. Eu também estou ajudando a estruturar o projeto Paraíso Brasil. E a ideia hoje é um papo, é isso, você está na nossa reunião de projeto e a gente vai discutir esse conceito não é um conceito, mas uma ideia de, de paraíso. Por que, por que paraíso, Gustavo? Embora a gente não feche um porquê só, é uma ideia em aberto, mas o que você pensa sobre o paraíso? Então, Thiago, o ser humano, né, desde que começou a falar e pensar, ele pensa no sentido da vida, né? Qual o sentido da vida? É uma coisa que carrega toda a nossa existência, não só de cada um de nós, como de toda a humanidade, essa pergunta. Né? O que a gente está fazendo aqui nesse lugar, nesse planeta, né? E para que serve a minha vida e para onde eu vou, de onde eu vim? E as grandes civilizações, né, desenvolveram algumas respostas, né, para isso, né? E como a gente está aqui no Ocidente, a gente conhece melhor as soluções, as respostas que foram dadas é, na nossa área de influência, assim, né? Que é das grandes religiões monoteístas, e que é uma das grandes chaves, né, para grandes respostas sobre essa questão é o paraíso, né? Nas religiões cristãs, judaica, né, e islâmicas, né, você tem um paraíso original, onde o homem, de onde o homem veio, né, e né, no Gênesis, né, e o homem veio do paraíso, ou seja, e ele quando morrer vai para o paraíso também, né? Então, o paraíso é uma referência, ou seja, isso para a nossa cultura, o paraíso
é uma razão de existência, porque você, onde é tudo, onde você quer chegar, né? Você fala, né, os sacerdotes falam, não, você está penando nessa vida, mas depois de morrer você vai para o paraíso, então fica tranquilo. E, e lá onde nós viemos também, né? Cometemos um pecado original e fomos expulsos, mas aonde a gente quer voltar. Então, o paraíso é uma referência importante, mas não é só nas religiões, várias outras religiões também, né? Engraçado, o zoroastrismo também tem a noção de paraíso, né? Inclusive a palavra paraíso vem do persa, né? Então, o, que é a religião, que é a civilização que criou o zoroastrismo. E tem o Jardim do Éden, a própria palavra jardim também tem a ver com isso. O Éden, jardim, paraíso. E mesmo nas outras religiões também tem algumas coisas, né? Você tem, nas religiões hindus, você tem o Nirvana, né? Como é que eu não sei se é a mesma coisa, mas eu acho que não. Ficamos onde a gente conhece, que é nas religiões abrâmicas aqui, o cristianismo, etc. E a gente tem essa visão de paraíso. E isso é uma coisa que está dentro de nós. E o paraíso, né? Você tem na Babilônia, tem o Jardim da Babilônia, que um daqueles reis da Babilônia fez para tentar simbolizar aquele paraíso. Ele fez o jardim suspenso, muito bonitos, ele vivia lá. Então, e uma coisa é verdadeira, né? Ou seja, aquele rei queria ficar num jardim. E uma coisa também é interessante, os jardins, tem umas pesquisas que eu vi sobre isso, os jardins acalmam o ser humano. Está num ambiente feito onde um jardim, um parque, as pessoas sentem mais calma, sentem mais, é mais difícil você estar em depressão, você vai estar mais alegre, vai vendo a natureza. A gente tem essa relação simbiótica com a natureza, mas não é qualquer natureza, né? Porque uma coisa é você estar num jardim, outra coisa é você colocar alguém na savana africana onde tem leões, etc. Ou seja, a natureza pode ser muito perigosa, pode ser hostil, mas o jardim não. O jardim é a natureza numa forma não hostil, uma forma aconchegante, né? Então, isso é o paraíso, né? O jardim. Então, isso a gente tem uma previsão mais científica sobre isso, né? A gente quer estudar essa questão do ponto de vista da economia, de outras ciências, né? Da sociologia, antropologia e tal. Por quê? Por que a gente quer estudar isso? Porque a gente entende que o ser humano é feliz, busca essa situação, né, de paraíso, e a gente pensa assim, não, e por que não na Terra, né? Porque o outro mundo, depois da morte, ninguém sabe, né, como é que vai ser lá. E em tese, né, nas próprias religiões, o paraíso era aqui mesmo, né? Então assim, a Terra tem tudo para ser um paraíso, e no caso brasileiro tem mais ainda, né? Então isso que primeiro o princípio assim do que a gente gostou desse nome, né, de da gente ter esse centro essa pesquisa sobre essa questão do paraíso, esse movimento sobre a questão do paraíso, a gente veio dessa origem. Certo. Então não é o Eldorado, não é um mito inalcançável nem um mito celestial. A ideia é botar essa bola no chão e trabalhar aqui para uma aproximação dessa ideia. Seria por aí? Sim. Agora pensando assim, não na questão religiosa, né? Depois que o ser humano dominou a natureza, assim, pelo menos boa parte dela, né? Não em todos os aspectos da natureza, mas a gente consegue ter ter um domínio tecnológico que nos permita conforto, segurança e abundância e prazer. Assim, nós temos eletricidade, água quente, transporte
internacional, podemos visitar qualquer lugar do mundo, podemos ter uma casa confortável, etc., né? Por que que a gente não está no paraíso, né? Por que a gente não está no paraíso? Se os desafios da natureza, climáticos, as feras, etc., as doenças já estão relativamente controlados em relação ao que foi no passado. E por que a gente não está no paraíso? A gente não está no paraíso por causa que o homem, ao invés de buscar a paz com seus semelhantes, busca muitas vezes a guerra, a exploração, a dominação, a manipulação, e tudo isso faz com que a gente, vivendo aqui, que poderia ser o paraíso na Terra, estamos perdendo a oportunidade de buscar esse caminho, perdendo tempo fazendo guerras, fazendo disputas, explorando uns aos outros, e isso certamente prejudica e impede que a grande maioria da população mundial sinta-se como se estivesse no paraíso, como se estivesse satisfeita e feliz com a condição onde vive. E consciente, né? Porque às vezes a pessoa acha que está feliz, mas não está consciente da sua própria alienação, das suas próprias limitações, etc. Mas consciente, satisfeita e feliz, imagino que muita gente não esteja. Essa palavra consciente puxa para a sua outra... Quando você colocou o nirvana, ele tem a ver com uma busca pessoal, com uma iluminação pessoal, mas é algo que existe para um coletivo subir, não é uma conquista única. E a gente já conversou também de uma comparação, né, entre da sociedade como um organismo, então como um indivíduo. Então essa ideia de consciência, eu acho que também eu vejo ela como cara ao nosso projeto, em alguma medida um nível de tomada de consciência individual, mas que as coisas não dependem exatamente de todo mundo ter o mesmo grau de consciência e ter essa consciência coletiva da potencialidade que é esse país, das potencialidades que estruturadas já, que a gente herda, né? A gente herdou uma natureza, herdou recursos, herdou uma incidência solar magnífica para cultivar um jardim e também a gente herdou isso porque a gente herdou um sistema político, a gente herdou um território continental que não tem 5 países como o nosso no planeta, e os que tem dificilmente tem uma área de vida tão abundante quanto aqui. Então, eu vejo que essa ideia de ter essa pegada também significa ter essa consciência desse legado e o que a gente pode fazer com isso. Pois é, você está falando do Brasil, né? Então, o Brasil, em tese, tem muito mais condições do que a maioria dos países para representar um paraíso. E, de fato,
você pegar na história, as referências históricas ao Brasil são historicamente bem antigas, são sempre referentes ao paraíso, né? Você tem várias palavras, a própria palavra Brasil tem várias possibilidades de origem, ninguém sabe qual é, se é irlandesa, se é francesa, se é mais fenícia, ou judaica, todas elas mais ou menos referentes a algum tipo de abundância ou de paraíso. O Brasil já teve vários nomes, né? Ilha dos Papagaios, Ilha das Palmeiras, Terra das Delícias, etc. Assim, né? Então, no imaginário europeu, né, num mundo hostil, de um inverno hostil, etc., o Brasil era visto desde antes do descobrimento, não o Brasil, mas uma expectativa de uma ilha, de uma coisa que seria encontrada no Atlântico, e depois o Brasil, depois quando foi encontrado, isso se manteve durante muito tempo como um paraíso, né? E de fato a gente tem condições objetivas para alcançar isso, que a gente tem uma baixa densidade demográfica para num clima que é espetacular, né? Você tem poucos lugares do mundo ficam verdes 12 meses por ano, né? Você tem os países temperados não ficam verdes 12 meses, eles têm inverno, né? Outono e inverno, que onde não é verde. Você tem os países que estão em regiões áridas ou semiáridas que não são verdes ou que têm períodos verdes muito curtos, né? Quando chove numa região semiárida pode ficar verde, mas o Brasil você tem hoje mais ou menos 80% do território fica verde 12 meses por ano. E o Nordeste, o semiárido nordestino, fica verde no mínimo 4 meses por ano. Então, você tem uma área imensa, né? Você tem a ideia porque só um pequeno pedaço da África e as ilhas do Sudeste Asiático ficam verdes o ano inteiro, como nós, né? E algumas regiões subtropicais da China, úmidas da China, Estados Unidos, etc., Argentina, também poderiam ficar verdes, né? Pode ficar verdes o ano todo, mas são regiões pequenas, ou isso é uma verdade parcial. O trópico realmente úmido, em grande extensão, aqui na América do Sul, principalmente o Brasil. Então, isso é interessante. Agora, o paraíso, né, que a gente está falando de filosofias, né? O paraíso é interessante. O que é o paraíso, né? Por exemplo, o budismo, né, tem uma coisa interessante, né? O Buda, ele nasceu numa família de reis, né? Ele era um herdeiro de algum principado na Índia antiga, e ele tinha tudo, né? O pai dele dava para ele tudo que ele precisasse, que ele quisesse, tudo que ele queria, ele tinha. Mas um dia ele saiu do palácio e viu a pobreza do entorno do palácio. E aí ele ficou muito triste, né? Porque toda aquela felicidade que ele tinha, ele perdeu no momento em que ele viu que outras pessoas sofriam muito. Então, tudo que o pai dele preservou ele do sofrimento, ele descobriu e aí ele perdeu, ou seja, dependendo de cada pessoa. Muitas pessoas não vão se sentir tão no paraíso, não vão se sentir tão felizes se eles têm consciência de que os outros não estão, que os outros sofrem. Então, o paraíso provavelmente só vai ser pleno se houver uma consciência de que todo mundo tem algumas condições básicas para estar sentindo aquilo. Ou não sei se todo mundo sente essa solidariedade, mas muitas pessoas não sentem bem, sabendo que outros estão sofrendo. Então, você não faz paraíso particular. Provavelmente isso não funciona, né?
para a maioria das pessoas, pelo menos. Então, outro aspecto que eu queria falar, que tinha sido do paraíso, é que ele é coletivo. Você falou, né? Você acabou de falar, eu completei com o Buda, né? O Nirvana é budismo também, né? Eu também não entendo bem de religiões É, asiáticas, não. é um, é um ponto de chegada dessa unidade com o todo. E, e unidade com todos significa usar os recursos, usar o que foi, o que a gente recebeu, o que a gente recebeu em todas os âmbitos, né, da nossa herança genética, da nossa herança material e cultural e da educação que a gente recebe. E a gente fala muito desses elementos como o Brasil, né? Então a gente temos heranças culturais, temos herança genética com uma matriz tripartite, principalmente, e, e com questões a serem reparadas, né, historicamente, dessa relação, principalmente entre essas três origens civilizacionais, eu diria, ou genéticas, que a gente recebeu. E isso tudo está aqui na nossa mão para a gente tem a oportunidade de trabalhar isso. A gente que tem, o pessoal gosta de falar do respeito que a gente devia ter só pela coincidência das pessoas que nasceram na mesma época do mundo que você. E a gente pode pensar isso para o mundo, para o país, para os seus amigos que você foi na escola, para os seus colegas de faculdade. Enfim, todos esses grupamentos são importantes para nos dar essa... A gente recebe tudo isso e a gente pode trabalhar com aí se aproxima essa ideia das religiões monoteístas, das religiões orientais, dessa egrégora do momento da irmandade. Você pode falar que na Índia tem as castas, não vamos entrar nesse assunto, obviamente, mas a ideia é a gente poder fazer a compreensão do momento que a gente está e essa possibilidade coletiva de alcançar um outro nível de bem-estar nesse planeta, nessa vida. Mas tudo se faz no presente agora. A gente tem uma grande oportunidade e como brasileiro nessa virada, por mais que pareça que a gente está com certas inflexões no nosso caminho evolutivo, o, a, o principal elemento continua sendo que a gente tem todas as possibilidades nas nossas mãos. Pois é, né? O Celso Furtado disse no final da vida dele, no final do governo Fernando Henrique, ele disse assim, né, que ele lutou pelo desenvolvimento do Brasil durante décadas. Ele sempre sonhou que fosse possível isso e ele sempre acreditou nisso. E ele, no final da vida, né, ele vendo toda a destruição e todo que estava acontecendo no governo Fernando Henrique, ele questionou, né, e falou assim: o Brasil nunca esteve tão distante do que poderia ser
como está hoje, né? Ou seja, está tão distante do potencial, nunca esteve tão distante do potencial que ele tem. E esse pessimismo, ele volta agora novamente nos últimos anos, né? Depois de uma grande depressão muito pior do que aconteceu no governo Fernando Henrique. Claro que num patamar superior, em decorrência do nível de desenvolvimento não tão grande, mas razoável que teve nos governos de 2003 a 2014, mas hoje o otimismo é geral, né? E a gente, até por isso, né, é muito oportuno esse movimento de tentar pensar o Brasil como o paraíso, né, como na Terra como paraíso, mas o Brasil como o lugar onde ele pode se expressar primeiro, mostrar para a humanidade um outro caminho. Todas as civilizações, todos os países, todas as culturas, as nações tiveram um papel importante na construção histórica do que a humanidade é, do que a humanidade vai ser, né? Tem civilizações extremamente engenhosas que desenvolveram tecnologia, etc., né? Desenvolveram grandes obras, grandes feitos de diversos tipos culturais, tecnológicos, etc., civilizacionais também. Mas e o Brasil, né? O Brasil tem um papel também muito importante. Tem características inatas da nossa cultura, da nossa civilização, que não tem em outras culturas, ou que tem em alguns países muito pequenos. E nós, como nesse gigantismo, essas características inatas positivas podem mostrar uma nova perspectiva para a humanidade, se ela se materializasse. Por exemplo, como a gente estava falando no início, o paraíso, depois que a gente dominou a natureza, né, a natureza não passou a mais ser uma coisa hostil, né? A gente não tem mais um grande desafio com a natureza. A gente deveria estar num paraíso, né? Deveria estar numa condição de felicidade geral, etc., conforto, então onde o ser humano poderia estar se expressando, poderia estar muito além da necessidade de sobrevivência, da necessidade de segurança, e poderia estar se expressando nos seus mais altos potenciais de realização, de consciência, né? Mas isso a gente não consegue chegar e não conseguimos chegar ainda por causa da pobreza, da miséria, da exploração, das guerras, da violência, da insegurança em geral, causadas por isso. Mas o Brasil tem uma característica única, que pouca gente compreende a importância, que nós somos a única potência global, ou seja, o único país que está entre os 10 maiores PIBs, 10 maiores territórios, 10 maiores riquezas naturais, 10 maiores populações, que não se construiu pela guerra, né? Os Estados Unidos começaram com 13 colônias, uma tripinha ali no norte, aquele norte gelado, né, do Nordeste americano, e pela guerra tomou um imenso território. Pela guerra, pela manipulação, etc., vários meios que eles usaram para conquistar aquele território que não foram pacíficos, né? A Rússia, que é um grande território, também conquistou esse território na base da guerra. A China também, né? Uma parte do território chinês foi conquistado pela guerra há mais de 2.000 anos atrás, né? Unificado, né? E outras partes foram a posteriori, né? Em outros momentos conquistaram nos últimos 200 anos, conquistaram, deixaram e conquistaram de novo, etc., alguns territórios como Xinjiang e Tibete,
A Manchúria também foi conquistada por guerra, mas ao contrário, né? A Manchúria dominou a China e a Manchúria passou a ter território chinês. Mas tem todos os outros países, né? Foram conquistados pelas armas. E nós não. E a gente é uma sociedade que não é organizada pelas armas. A gente, apesar dos golpes militares, etc., a guerra não move. Por que a guerra é importante nas civilizações? Como organizador das civilizações. As civilizações do Velho Mundo nasceram a partir de tribos que pelo meio da guerra foram crescendo e conquistando outros territórios e criando grandes massas até que elas fossem grandes o suficiente para que a guerra entre elas fosse extremamente perigosa. Eles fazem guerra contra um povo muito fraco e aí conquista, etc. Mas quando são grandes massas civilizacionais, armadas, aí para o processo de conquista, né, no Velho Mundo. Então você, depois de milênios de genocídio, guerra, escravização, etc., criou-se, né, sobrou algumas etnias, nações étnicas, né, como os franceses, os ingleses, os alemães, os suecos, os russos, os chineses, os japoneses. São culturas, etnias, civilizações que se fizeram, se organizaram pela guerra para sobreviver aos vizinhos, né? E vice-versa. O medo do vizinho, o medo do outro, a rejeição ao outro é muito forte no Velho Mundo. Né? Então, eles se organizam em termos étnicos. As nações são, mesmo que elas tenham uma origem multiétnica, eles massificam aquela população numa cultura única, numa etnia única. E às vezes até numa religião, né? A religião também ela faz parte dessa unificação civilizacional, né? Armamentista. E no Novo Mundo você não tem isso, você não tem uma etnia, né? Você nos Estados Unidos, no Canadá, no México, no Brasil, em Cuba, Argentina, você não tem uma etnia. O brasileiro não é uma etnia, você tem aqui várias etnias, você tem italianos, você tem descendentes de africanos, de índios, e etc. Né? E depois outras foram formadas aqui, japoneses e tudo mais. Sírios, né, libaneses. E aqui, então, como a gente tem essa junção aqui nos Estados Unidos, todo o Novo Mundo, no Novo Mundo todo, você não vê o outro, né, a outra etnia, o estranho, como necessariamente o inimigo. Ele só é, né, o outro. E ele, inclusive, ele acaba deixando de ser o outro, né, porque você se mistura, tem casamentos interetnias, etc. Então, temos amigos. Você é aqui o outro no Novo Mundo, né? Então, o Novo Mundo tem isso para levar para a humanidade. Apesar que isso foi consequência de muita violência, mas o que sobrou foi isso. Umas sociedades multiétnicas com um nível de tolerância muito maior do que no Velho Mundo. Agora, mas isso dentro do Novo Mundo também tem grandes diferenças, né? Você tem a civilização americana, né? E tem a civilização brasileira. Aqui, por mais que haja uma propaganda massiva ultimamente dizendo que a sociedade brasileira não é tolerante, mas ela é muito mais tolerante que a sociedade americana e que outras sociedades do continente. Você tem aqui, aí a gente pode falar por quê, é outro problema, é outro programa, né? Mas o fato é que tem um nível de tolerância aqui muito grande. O outro, o estrangeiro, não é visto como inimigo aqui, não é visto como com medo, ou com desdém, ou com superioridade. O outro é simplesmente o outro, inclusive a grande hospitalidade, a grande tolerância, a grande curiosidade em relação ao outro aqui no Brasil.
ao estrangeiro e ao outro em geral, né? Você tem aqui a sociedade nossa absorve muito rápido o outro, né? Tem a questão do antropofagismo, né? Que você pode falar melhor do que eu. E então nós temos esse lado. Nós somos tolerantes. O nosso Estado não foi construído pela guerra. Nossa civilização não foi construída a partir da existência de um inimigo comum. Agora, os Estados Unidos não. Os Estados Unidos têm tudo isso que a gente já falou, ou seja, tem uma propensão maior à tolerância por ser multiétnico, mais multirreligioso, multiétnico, mas lá os Estados Unidos foi construído sempre, eles se unificaram, até porque não tinham uma etnia única. Para se unificar, eles tiveram que sempre criar um inimigo comum. Então, eles sempre se organizaram, o Estado se organizou a partir das forças militares da guerra, e sempre a partir da existência de um inimigo comum. É como se eles achassem que, se eles não estiverem sempre criando um inimigo comum, eles se dividiriam. Então, eles sempre criam um inimigo comum. Eram os índios, depois os mexicanos, depois teve a Guerra Civil. Quando eles conquistaram o território, tiveram a Guerra Civil, porque eles realmente têm medo da divisão interna. Aí eles criam um inimigo comum, aí eles começam a fazer colonizações fora da América do Norte. Depois da guerra, eles começam a inventar de fazer a guerra com os espanhóis para tomar Cuba, Filipinas. Depois teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, teve o comunismo, né, como inimigo comum. Depois teve os muçulmanos e agora é a China e a Rússia. Então, eles se organizam como sociedade, se unificam como sociedade a partir de um inimigo comum. E o Brasil não. O Brasil ele não tem tendências naturais à divisão, apesar de não ter inimigo comum e apesar de não ver naturalmente as outras etnias como um inimigo comum. Então, a gente tem alguma coisa diferente, que a gente é uma potência, uma grande civilização, que não tem inimigo, que não se baseia no conceito de inimigo comum. Então, se o nosso país conquista uma soberania real, ele pode mostrar para a humanidade um outro lado, um lado de uma outra civilização com outros conceitos de maior tolerância e que não se baseiam na guerra e não mantém a humanidade a partir do inimigo comum. A gente viu pequenos relances disso na história. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi importante para redigir os direitos do homem, né, os direitos universais do homem. Nós tivemos também um papel importante em outras ocasiões, como a descolonização da África, a gente apoiou. Né? A gente também tivemos no governo Lula, né, aquele pequeno espaço do governo Lula entre final de 2008 e 2010, foi quando o Lula conseguiu respirar um pouco contra uma oposição muito ferrenha. Ele em pouco tempo, ele brilhou nos cenários internacionais, dando palpite em vários lugares, sempre na direção da conciliação. O povo brasileiro não consegue entender por que israelenses e palestinos brigam o tempo inteiro. Não consegue entender por que os irlandeses, católicos e protestantes brigam o tempo inteiro. Não consegue entender porque a Arábia Saudita e o Irã brigam o tempo inteiro. Isso não cabe na nossa cabeça. Então, se você coloca o Brasil tem voz no internacional, se a gente tiver um governante com voz internacional, ele vai colocar: por que vocês estão brigando? Por que essa confusão toda? Por que vocês estão perdendo tempo com isso? Isso é natural a se pensar aqui. Né? A gente não consegue ter guerra civil aqui. A gente prepara uma guerra civil, logo
O pessoal, não, tudo bem, você ganhou, acabou e tal. Então, assim, como o Carlos Lacerda que falava, no Brasil a guerra civil é decidida no voto. Assim, você vê, junta um exército contra o outro, quantos canhões, quantos tanques você tem? Eu tenho mais, tudo bem, você ganhou, acabou. Então, assim, é uma sociedade que tem, por vários motivos, né, uma tendência muito forte a não entender, não, preferir a conciliação ao conflito, preferir o diálogo, a medição de forças e ao conflito. Por quê? Porque vê o outro como uma parte de si, né? Então, com mais facilidade, mesmo sem nenhum aspecto religioso, né? É da natureza da cultura. Então, é subconsciente essa natureza. Então, a gente tem esse aspecto, ou seja, se a humanidade não está no paraíso por causa da guerra, se a gente tiver, nossa cultura tiver força internacional, nosso país tiver soberania, ele pode mostrar isso para outros países. Agora, por exemplo, nós estamos previamente a uma guerra entre o Oriente e o Ocidente, né, entre a Eurásia e a OTAN, vamos dizer assim, e ninguém sabe nem por quê. É por quê? Se o Brasil tivesse voz internacional, você com certeza ia estar falando, ó, a gente aqui é do Ocidente, a gente tem tudo a ver, a gente é cristão também, mas a gente é BRICS, e por que a gente está brigando aqui, gente? Não tem sentido. Então nós temos isso. Do outro lado, nós temos uma coisa também muito mais fácil que a gente pode conseguir produzir abundância aqui com facilidade, pela questão que a gente já falou da natureza aqui, muito favorável à produção de alimentos, à produção de energia. Então, a abundância aqui pode espalhar para muitos países, né, através da exportação, né, jogando os preços da energia dos alimentos para baixo, etc., até tendo facilidade em doação de alimentos e também levando tecnologias para outros países tropical que poderiam estar também produzindo a própria abundância. Então, a gente tem a própria abundância, quando a gente tem abundância no próprio país, etc., também muda a consciência das necessidades humanas, passam a ser mais nobres do que a busca pela sobrevivência. Então, a questão da abundância e principalmente a questão da guerra tornam a gente se a gente tiver soberania para mostrar a nossa natureza, né, no cenário internacional, a gente vai mostrar isso para a humanidade. Agora, nós temos um problema, um desafio, que é a questão da desigualdade, que é decorrente, historicamente, da questão da guerra, que a humanidade começou a explorar uns aos outros por causa da guerra, né? Os dominados viravam escravos, dos escravos acabaram evoluindo, né, durante milhares de anos, transformados nas classes trabalhadoras e exploradas, né? E não exploradas, né? Que Mas são os eu queria empregados. fazer Né? uma parte aí, porque essa esse teu resgate histórico é maravilhoso e a gente já não é todo mundo que vai concordar que desse caminho pacífico também tem uma certa forma de dizer e comparativamente, talvez, se botar na ponta do lápis, seja um caminho mais pacífico, mas como projeto e como diálogo e como dialética, é natural que alguém vai contestar, vai haver contestação ao que você falou aí do país ter sido construído pelo caminho da não violência. Não foi exatamente essa palavra que você usou, mas um pouco nessa ideia de paz. E como desenvolvimento,
E resgatando aquilo que eu tinha falado da nossa herança genética, cultural e tudo que a gente tem aqui em nossas mãos para resolver as dívidas e porque só um parênteses, o que você está falando que está muito em voga, o pessoal que estuda a guerra híbrida fala que a guerra híbrida usa os defeitos do país, as contradições ao limite, expõe ao limite para criar uma dissolução do tecido social. Então, muitas pessoas vêm falar dos nossos pontos fracos, que são muito bem-vindos no debate, todas as nossas dívidas históricas, quando a gente está falando aqui de uma ideia de paraíso, de desenvolvimento, de bem-estar, obviamente que é um bem-estar coletivo, né? E sem cor, sem distinção de gênero, de nada. Mas é interessante porque pegando aí da narrativa da chegada dos portugueses aqui nas Américas e dos espanhóis e depois dos ingleses, tinha a primeira talvez a primeira experiência de escravização do outro. Se escravizava os índios aqui, às vezes tinham um escravo de guerra, nossos índios, eles eram iguais. No Oriente, no mundo árabe, o escravo era um capturado de guerra, muito parecido com você. Teve uma invenção nefasta eurocêntrica de um estágio fugaz, se você pensar na história, um estágio fugaz do desenvolvimento deles vis-à-vis o Oriente e as outras civilizações, que permitia essa ideia da escravização do outro pelo nível de desenvolvimento. Então, os europeus se achavam superiores aos africanos e aos índios aqui brasileiros por se acharem mais desenvolvidos, porque eles já dominavam a pólvora, sabiam navegar e, enfim, essa ideia de desenvolvimento eurocêntrica que cria clivagem é muito diferente do potencial de desenvolvimento do que outras civilizações usaram, mesmo no conflito entre pares, entre parecidos, de criar essa figura de uma justificativa o escravo era o seu semelhante que perdeu a guerra, era o teu vizinho que perdeu ali a briga e foi capturado em guerra. Esse era o escravo na Grécia, não era uma coisa, essa coisa que foi inventada no advento da colonização das Américas. Então, só fazendo esse resgate para a nossa capacidade de digestão dessas dívidas, de tudo que foi feito, e também para uma ideia de desenvolvimento que não seja essa de superioridade, de dominação do outro, né? É uma possibilidade como você disse, a soberania para se desenvolver, a soberania de não ser atacado. Os 100 anos como que os chineses falam? 100 anos de humilhação. A gente tem 500 anos de humilhação com lapsos de soberania, né? E nos momentos isso porque a gente virou império, uma especificidade brasileira que eu acho que evitou certos conflitos. Teve Canudos lá na formação do Estado, teve
essas guerras, mas se você comparar realmente com uma guerra civil dos Estados Unidos, e, e tecnicamente eu não sei se o massacre de Canudos, eu acho que não pode ser enquadrado como uma guerra civil, embora seja uma revolta de grandes proporções e um combate duradouro e totalmente, não precisa falar a tristeza que é aquilo ali, né? Mas essa ideia de desenvolvimento a partir de uma nova visão, né, dessa escola dos índios também, de que eles tinham um conflito deles, mas eles não tinham esse senso de superioridade, e essa falsa superioridade eurocêntrica que eles não ficaram 10% da história conhecida no auge do poder aí. Teve um período em Roma, tem um período agora, e em todos os outros períodos não era a Europa que tinha a organização social, a organização fabril, a organização da economia, do comércio, e inclusive a Grécia se explica muito pelo Oriente e não pelo Ocidente. É o berço do Ocidente porque eles conseguiram sintetizar toda aquela riqueza de conhecimento do Oriente numa civilização que atingiu um dos ápices de desenvolvimento, de democracia, de relações sociais, e com todos os defeitos também que tinham. Mas é interessante resgatar essa ideia da visão eurocêntrica de desenvolvimento para a gente poder superar também isso nesse papel que você colocou do Brasil para o mundo, né? E do Brasil para o Brasil, né? Você entrou em muitas questões, né? Tem polêmica em várias. Eu acho que, primeiro, é importante a gente, aqui no Brasil, uma das nossas... Você sabe que é o seguinte, tem um conceito, uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: nossa maior qualidade é o nosso maior defeito. O nosso maior defeito é a nossa maior qualidade. Eu não sei, isso é uma verdade. Eu acho que é uma verdade válida sempre. Eu não sei se... Aí eu não vou entrar na filosofia dessa coisa que é bem complexa. Mas é verdade. A nossa maior qualidade é o nosso maior defeito, dependendo da perspectiva. Então, uma das nossas... A gente tem um senso de inferioridade muito grande, né, o Brasil. Isso é um grande defeito. Mas, por outro lado, isso faz parte da nossa... Isso é uma qualidade. Pode ser uma qualidade. Que a gente faz com que a gente não tenha esse senso de superioridade que leva à dominação de um povo contra outro. Então, uma coisa você falou aí que eu acho que é um pouco de senso de inferioridade. Por um lado, claro que não 100%, mas é por um lado, porque é o seguinte: a civilização romana, ela era basicamente organizada pela escravização. Ela precisava de um contínuo afluxo de escravos para ela manter funcionando. Quando você para de ter guerras vitoriosas e trazer fluxo de escravos positivo, a sociedade romana entra em decadência. Ou seja, é como se os escravos fossem o petróleo. Se o petróleo hoje acabar, a nossa sociedade entra em decadência. E o escravo era isso na sociedade romana. E na sociedade grega também era muito importante. Então, assim, eu não me lembro de outras civilizações que a escravização fosse tão importante quanto essas duas e tal. No Brasil ou na América
e boa parte da América, isso também teve esse papel, mas não a parte dela quando a gente era colônia, né? Não como civilização independente. Aos poucos abandonaram todos nós no continente abandonamos a escravização, né? Mas a diferença que eu acho mais importante, porque também o escravo africano era pela guerra. Você pedia a guerra na África e era pegado, né? Ou para outros povos ou para caçadores, né, de escravos lá, brancos mesmo, ou negros. Então, não vejo tanta diferença. Eu vejo a diferença pela etnia, né? Havia uma diferença, a etnia negra da etnia europeia é maior a diferença do que entre gregos e romanos, né? Por exemplo. Então, mas assim, mas eu não vejo tanta diferença, porque na verdade nós brasileiros, a gente não vê tanta diferença entre povos brancos, mas no mundo antigo era como se fosse certeza praticamente. A diferença entre um persa e um romano era uma coisa colossal, mesmo que eles fossem iguais, assim, brancos, parecidos e tal. Os Estados Unidos Era uma tem isso, diferença você vai colossal. ser enquadrado como celta, como germânico, caucasiano, eles vão olhar para você e vão te enquadrar. Esse branco aqui, que poucos seriam brancos lá na Europa e nos Estados Unidos, esse branco brasileiro lá tem 1000 tons, não é essa. A gente realmente perdeu o olho para. Não, perdeu o olho no bom sentido, né? Não vê essa nuance aí da origem. É tudo branco, a gente tende a colocar tudo no mesmo, sem muita distinção, e do mesmo para negro, para asiático, para indígena. Indígena, se você estudar, tem vários povos com alguns traços diferenciados entre eles, com traços culturais às vezes bem diferenciados, mas realmente só reforçando isso aí que você está falando da gente ter um olhar muito mais receptivo em relação a isso, e muito menos de divisão. Você tem ideia também, por exemplo, é interessante falar dos índios que você falou, né? Até o Darcy Beer fala isso, né? A diferença cultural entre a diferença e a disputa cultural e étnica entre nações indígenas aqui no Brasil era colossal. Tanto é que quando os portugueses chegaram, várias tribos já se aproximaram do português assim com grande afeição e chamaram os portugueses, convidaram os portugueses para massacrar os seus inimigos. Eles tinham muito mais rejeição. Por exemplo, os tupis em relação aos Gês, tapuias e tal, do que em relação aos portugueses. Nos antigos povos indígenas aqui, valia o mesmo problema que existia no Velho Mundo. As etnias em guerra, os vizinhos, eram inimigos mortais. E eles tinham. E se você pegar uma pessoa criada numa cultura indígena, colocasse em outra, era como você pegar uma pessoa hoje e colocar em um território alienígena. Ela não se adapta a culturas diferentes. As culturas são tão diferentes que a pessoa nascida e criada numa cultura não se adaptava a outra, tanto na Europa antiga, muito antiga, quanto entre povos indígenas. E eles tinham tanta rejeição ao outro que o outro era desumanizado. O outro era passivo até de virar comida. Né? Algumas tribos indígenas caçavam pessoas para se alimentarem como base alimentar.
né, com os goitacazes no Rio de Janeiro. Então, o outro, a humanidade nasceu considerando o outro não humano, desumano, não é? O humano o humano mesmo é só a minha etnia. Essa que é a questão, que a gente tem que deixar claro. O humano, no início das tribos, das organizações humanas em tribos, foram milhares de anos com as tribos separadas e criou-se uma culturas totalmente diferentes e sempre em guerra com as outras. Então, eles tinham ou muito medo, repulsa ou desprezo pelas outras culturas. E você, as outras etnias. E aí o que você tem? O que acontece por isso? Uma desumanização. Você sente uma comunhão de humanidade só dentro da sua cultura, solidariedade só dentro da sua cultura. O outro é desumanizado, podendo ser virar escravo ou pode ser ali comido, virar carne. Essa Então, carne, essa carne, isso a sociedade. só outro parênteses, o era tinha um quê de ritualístico na maioria dos casos, né? Inclusive o Darcy que você citou, de deles do guerreiro que vai te dar força, um grande guerreiro capturado que vai te dar força. Dos goitacazes no Rio me parece que era mais uma coisa nutricional, mas em muitos casos a antropofagia pré-semana de 22, né? A antropofagia antropológica aí antiga tinha questões com uma certa semelhança e casos de europeus que eles capturavam e quando ia fazer lá o sacrifício do europeu, o cara fazia xixi na calça e aí fala, não dá para comer esse cara aqui porque o cara não tem a menor compostura, o cara aqui tá chorando, implorando, aqui a tribo, a aldeia aqui vizinha, quando a gente pega, o cara tá lá bem postado, ele faz ele cumpre o ritual O cara antropofágico. tem honra, né? O O europeu cara não morre tinha com honra. honra, ele vai virar, ele sabe que foi capturado como um guerreiro de honra, vai morrer como um guerreiro de honra, e aí tá aqui esse cara aqui de 2 metros de altura, quando a gente traz, coloca ele aqui na aldeia, e na hora que a gente vai fazer o sacrifício, o cara faz xixi na calça. Pois é. Mas então, mas de qualquer forma é uma desumanização. Sim. Mesmo que for por um ritual, é uma desumanização. Né? Não, O outro é desumanizado. Né? Se você fala hoje em dia que coisas muito mais sutis já chama de desumanização, né? Isso é uma desumanização muito mais evidente, né? Vira matéria. eu Vira puramente concordo. matéria, claro. Depois pode virar, sei lá, uma força, né? Que comer, o outro vai te dar força, né? Comer um guerreiro, etc. Mas não é matéria, mas é muito menos do que uma humanidade, né? Do que humanidade. Então, esse processo, com a decorrer da civilização, etc., vai diminuindo, né? É engraçado até que tem um amigo que fala, estou fazendo um parênteses aqui, que eu acho que a gente não devia abrir muito parênteses, mas eu vou fazer um aqui. Tem um amigo que fala o seguinte, que ele estuda civilizações antigas e culturas antigas. Ele falava que as culturas mais antigas, as tribos mais antigas, elas quando elas abandonavam o canibalismo, passavam a ter repulsa ao canibalismo, e elas entravam em aliança com as outras, que também tinham essa característica de não serem canibais, para lutar e a extinguir
as canibais. O canibalismo teve um momento que passou a ser a coisa mais repulsiva que, ou seja, foi uma evolução, né, na humanidade. Só que eles exterminavam também as tribos canibais. Mas não era pelo diálogo não que eles convenciam. Mas aí foi extintas, né, quase todas no Velho Mundo nesse processo aí. Então, teve um momento que o canibalismo passou a ser repulsivo. Então, a humanidade ela vem evoluindo. E nesse processo de evolução, eu acho que o Brasil tem um papel importante a cumprir, que é essa superação, né, dessa antiga, primitiva, antiga desumanização, ainda que cada vez mais suave, do estrangeiro, do outro, etc. Né? Isso aqui a gente é o mais avançado nesse aspecto, né? A nossa civilização é a mais avançada junto com outras, eu acho, como Cuba e outros países latino-americanos. E aí a gente já pode ir seguindo pro encerramento, que a gente não tinha pensado em conversar sobre antropofagia e canibalismo, mas o assunto surgiu aqui no nosso papo e a ideia de construção da brasilidade com a semana de 22, com o manifesto antropofágico, da digestão da cultura e do outro sem sangrar nada, né? Então, para a gente começar a encaminhar para o encerramento, é uma ideia que a gente pensou nas conversas iniciais sobre o projeto Paraíso Brasil, e é interessante que ele fecha, né, nessa... A gente nunca tinha aprofundado tanto e nunca tinha conversado 10 minutos sobre canibalismo, mas as possibilidades que a gente tenha, esse nosso estômago e essa nossa insolação que ajuda aí a gente a comer e poder sentar na rede para digerir, eu acho que é um dos caminhos para essa ideia de unificação, de humanização do outro, de compreensão da cultura do outro, compreensão do outro, compreensão da alteridade, embora seja um pouco nosso senso de alteridade não esteja nos seus melhores momentos, mas o Brasil como uma civilização ainda, eu considero informação, mas a gente tem essa possibilidade, né, de acolhimento. Eu diria que é uma capacidade de acolhimento e de transformar isso, porque também é um país muito grande, uma cultura forte, consolidada, que permite também a gente pensar nessa utopia de uma forma realista também, né? Não é só uma coisa idílica, uma promessa, um mito de Eldorado. O que a gente está falando é uma possibilidade multivetorial de desenvolvimento e de contribuição do Brasil para esse novo momento, esse momento da humanidade que a gente está entrando. Que a gente já está, né? A gente sempre está, mas a gente pode contribuir significativamente nessa atual virada da história. Sim. A gente pode fazer outros vídeos
conversando sobre a questão prática e material de alcançar um paraíso humanizado, né? Não divino, mas um paraíso humanizado na Terra, mas a partir, primeiro, como exemplo, a partir do Brasil, com todos os defeitos do ser humano, né? Um paraíso humanizado cheio de erros, né? Cheio de defeitos bem humanos, mas ainda assim com uma busca consciente dos desejos que a humanidade sonha desde o início dos tempos, né? Um real, em vez de uma consciência de que deve ser evitado a guerra, que deve ser evitado a exploração, que deve ser buscado a felicidade e a solidariedade e todas essas coisas que todas as religiões, todas as culturas acreditam que deve ser buscado, mas que na prática acaba não acontecendo na sua plenitude, né? Ainda temos muita herança desse passado difícil da humanidade, né? De violência. Então já temos a pauta do próximo programa, né? Essa ideia de essas possibilidades e potencialidades do Brasil no sentido da abundância, do bem-estar dos brasileiros. Também só algo introdutório, porque a nossa ideia é que a própria busca disso é um motor vai ser um motor do Paraíso Brasil, o próprio debate, a própria troca de ideias. Então, o caminho é longo, não tem a ideia de utopia, não precisa ser um ponto de chegada, né? Mas um ponto de caminhar, um vetor para caminhar, uma direção e debater as possibilidades que a gente tem para o Brasil, para os brasileiros, para todas as pessoas que moram nesse país, de viver com uma abundância material, com riqueza cultural, sem precisar de tolimento, podendo viver a cultura, poder abarcar uma cultura diferente no nosso grande caldo cultural. Acho que isso pode estruturar, no mínimo, já o próximo programa. Eu também devo ter que fazer um programa também falando do desafio, né? O desafio brasileiro é superar a pobreza e a desigualdade. E, como eu disse, é uma herança antiga, ancestral das guerras ancestrais. Quando os primeiros povos deixaram de ser canibais, eles passaram a escravizar os outros povos. E dessa escravização que chegou hoje às classes empobrecidas ou exploradas, etc., das sociedades, que no brasileiro é extremo, né? Um dos lugares mais extremos disso, mas que tem todas as condições de ser superada. Isso a gente acha que deveria fazer um programa sobre isso. Ou seja, uma coisa são as potencialidades, outras coisas são desafios. E mais, eu ia até falar uma coisa, a gente jamais seria uma nação com essa característica se não houvesse no passado a escravidão aqui, a exploração, etc., uma coisa, né? Uma coisa que foi terrível no passado, que é a escravidão, criou por acaso, ou seja, infelizmente, mas criou uma sociedade onde você tem que conviver com várias etnias. Então, a nossa situação
que criou essa sociedade diferente das outras, foi construída da pior forma possível. Mas a consequência pode ser positiva, né? Vamos dizer, acaba sendo essa característica que pode levar a humanidade a repensar tudo isso. Então, da mesma forma que o nosso maior defeito, a nossa maior qualidade, também o nosso maior erro pode ser, no futuro, um aprendizado maior. Então, são os paradoxos, a dialética da história, sei lá, né? Mas isso é uma coisa que a gente deve falar, né? Sobre essa questão da desigualdade, qual o papel dela no passado, no futuro e como é que ela vai acabar. É interessante como esse bate-papo avançou e a gente fecha nessa questão da consciência, porque no processo pode ser psicanalítico ou qualquer outro que você busque de autoconhecimento, uma coisa é você ver os erros já cometidos. Isso tem um lado saudável. Agora, você ficar estagnado e parado nos erros cometidos, e, e se auto-oprimindo pelas suas contradições e erros passados, não tendem a ajudar os processos de desenvolvimento individual e também não tendem a ajudar os processos de desenvolvimento coletivo. E o que a gente pode afirmar sem sombra de dúvida é que se não tivesse Brasil, se isso aqui tivesse sido pulverizado em vários estados e pequenos países, ou se não tivesse tido português, a gente continuaria, infelizmente, tendo a chaga da escravidão na história, a chaga do massacre indígena na história e, e também puxar toda essa culpa para o Brasil e para o nosso processo de construção e achar que a história, a gente é exclusivo e que a história da humanidade não tem esses momentos dolorosos e que precisam ser superados, mas se supera com a consciência, encarando o problema, mas olhando para frente, porque para o presente, e como eu comecei lá no início do programa, a gente pode, as nossas dívidas a gente pode resolver agora, a gente não tem nem o privilégio, nem o ônus dos erros que foram cometidos e atrocidades no nosso processo de formação nacional. E como você ressaltou, talvez tenhamos menos do que as grandes potências estabelecidas aí, que às vezes passam essa ideia de que eles não passaram por por esses processos de massacre, e basta olhar hoje o que essas potências fazem no mundo e guerras e como que a coisa funciona. Então, eu acho que dentro desse projeto eu vejo que tem essa disposição de olhar os erros, mas de uma forma evolutiva, dialógica, e não ficando se oprimindo, nem recalcando e nem se congelando por causa desses erros. O processo de evolução é a superação das desigualdades, superação dos legados ruins e aproveitamento do que temos de bom. E o brasileiro, em geral, quase 100%,
todos nós somos vítimas ou descendentes de vítimas da colonização europeia, né? Nós não somos a causa da colonização europeia, nós somos a consequência. Exato. Então, a escravização é um processo da colonização europeia, a matança de índios. Então, assim, como pessoas, né, as pessoas não são culpadas de nada, né? Cada um nasceu, todo mundo está vivo hoje, nasceu muito depois de quando isso aconteceu. Agora, como civilizações, se tiver culpadas, são as europeias. Então, a gente não tem culpa de nada disso. A culpa também é outro processo que não qualquer ajuda. um, né? Mesmo se eu... A culpa não ajuda a evolução de nada. Não ajuda e nem tem cabimento, né, colocar essa culpa na nossa civilização, né? Ela é consequência, ela é um subproduto desse processo. De um grande processo histórico, né? De um grande, longuíssimo processo histórico. Então, maravilha. Eu acho que o programa foi a 1h30, mais ou menos. Eu tentei marcar aqui. Mas como a gente imaginava, ia ser um bate-papo que ia fluir, que a gente ia ter que controlar o horário para ter um limite, para ter uma coesão do nosso papo. Já temos a pauta do próximo programa e esse aqui é um programa dentro de um projeto maior que está sendo articulado entre diversos profissionais de diversas áreas, diversas regiões do país. Um grupo que já está crescendo, já temos algumas linhas de diálogo bem ativas e agora que a coisa está ganhando, agora que as pessoas estão vendo o que a gente já estava dialogando para dentro e acho que conseguimos começar a esboçar a linha de debate e de pensamento e de trabalho que a gente pretende ter no Paraíso Brasil. Valeu, obrigado aí, Thiago, aí pela conversa. Obrigado. Obrigado aí para quem conseguiu ouvir até agora. Aos nossos ouvintes que com certeza aparecerão, estarão aqui serão nossos ouvintes. A gente agradece a atenção e ficamos abertos aí ao debate. Vamos abrir canais também de comunicação dos ouvintes com a gente para ser um diálogo de fato com os brasileiros e brasileiras. E quem quiser contribuir pode ser português, japonês, chinês. Um abraço a todos. Obrigado, Gustavo. Boa noite. Boa noite.